Fala, fera! Tô de volta mais uma vez, nessa quinta-feira, ligado e conectado com Goiás, com Verdão, galera, isso mesmo, Fala Fera, lado a lado com Goiás, rumo à Série A do futebol nacional, com o líder absoluto da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse é o terceiro vídeo tradicional do Fala Fera, é o vídeo do início da noite, né? E aí, galera, ó, o André já utilizando normalmente, né? O uniforme do Fala Fera, a camisa verde, center pisos, né, estúdio Elvis Mendes, né? Já tô liberado para passar a camisa pela cabeça normalmente. Não tem mais a necessidade de utilizar aquelas camisas que abrem na frente, né? Com os botões da frente, ok? Então liberado já para utilizar o uniforme do Fala Fera aqui no Fala Fera. E aí, pessoal, microfone Vedacil brilhando como sempre, né? Lindo microfone Vedacil. E aí, antes de mais informações, Goiás, rapaz, a passagem bíblica desse vídeo aqui no Fala Fera, na quinta-feira, início de noite, Gênesis 28:15. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Eu te farei voltar a esta terra, porque eu te não desamparei, porque eu te não desamparei, né? Palavras do Senhor, graças a Deus, Gênesis 28:15. Galera, então hoje, tá? Agora à tarde, o Mancini comandou o penúltimo treinamento na preparação do Goiás, visando esse jogo de sábado contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, jogão no estádio Ailê Pinheiro, tá? Aproximadamente já nessa quinta-feira, algo em torno ali de 6 mil bilhetes emitidos, tá? Aproximadamente 6 mil bilhetes emitidos. Então, bora caminhar com o Verdão rumo à Série A, com certeza sabadão, Serrinha vai estar cheia, vai ser um caldeirão verde, a galera do Goiás carregando o Goiás mais uma vez no colo para mais uma vitória, visando, né, o acesso à Série A. E aí, um detalhezinho, essa 24ª rodada da Série B, ela começa já hoje, e aí tem um joguinho interessante, viu, pessoal? Pra gente, eu não vou nem usar a expressão, dar aquela secadinha tradicional, aquele olho gordinho nosso aqui. Não, mas é um jogo interessante. Interessante. Não, de repente vale dar uma secada assim. O Remo, tá? Ele joga lá no Mangueirão, em Belém, né? Contra o Criciúma. O Remo, sexto colocado, encara o Criciúma, que é o quarto colocado, né? O Remo, ele tem 35 pontos e o Criciúma, na quarta posição, tem 36 pontos. Se o Remo ganhar, ele pula para a quarta posição. Ele entra no G4. E aí, vamos dar uma secadinha de que forma nesse jogo aí? Vamos torcer pro empate? Para que o Remo não faça 3 pontos e nem que o Criciúma faça 3 pontos? Eu acho que o interessante aqui pra gente, esse jogo na secadinha nossa tradicional, é o empate, né? Entre Remo e Criciúma, nesse jogo das 9h35 lá no Mangueirão, em Belém do Pará. Então, um jogo interessante hoje na abertura dessa 24ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. E aí eu trouxe no título, desfalque importante. E manchetei aí, ó, a Agatha, minha sobrinha editora do canal, na capa do vídeo. Recado para Paulo Rogério Pinheiro. Eu vou entrar nesses temas agora. Primeiro, peço seu like, seu joinha aqui no vídeo, seu like, seu joinha e, claro, a sua inscrição no canal Fala Fera, que é o canal da família Esmeraldina aqui no YouTube. Desfalque importante, desfalque considerável. Não é no Goiás não, gente. Pode ficar tranquilo. Ô, Edmundo, maridão da senhora Ângela. Fica calmo, Edmundo. Fica calmo, Carlúcio do Amaral Suzuki. O Carlos do Amaral Suzuki, ele fez um comentário sobre o Brian no vídeo de ontem, que eu morri de rir. André, o tanto que a gente já falou desse Brian aí, deve ser um baita meia, né? Tomara que seja, né, Carlos do Amaral Suzuki? Calma, gente. Desfalque importante, considerável, mas é no Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo de Ribeirão Preto, não é no Goiás não, tá? Olha só, o centroavante Léo Gamalho, né, o experiente Léo Gamalho, eu já falei do Léo Gamalho durante a semana aqui no Fala Fera, né, o Léo Gamalho é um baita profissional, gente, baita profissional, um cara que se dedica ao extremo, né, no extracampo, tanto é que tá com 39 anos, né, e até hoje jogando e bem numa Série B, lá no Botafogo de Ribeirão Preto. O Léo Gamalho, eu tô caçando aqui um trem aqui, isso mesmo, 39 anos. Léo Gamalho, 39 anos. O Léo Gamalho vem sendo uma referência do Botafogo nessa Série B. Tá marcando gols, né? Vem sendo líder. E aí o Léo Gamalho acabou tendo uma contusão no joelho. Tá fora do jogo da Serrinha. O Léo Gamalho não defende o Botafogo de Ribeirão Preto nesse jogo da Serrinha. Então, a boa notícia pra gente, né?
informação ruim para o Botafogo, para o próprio Léo Gamalho, mas uma boa informação pra gente. A ausência do Léo Gamalho nesse sabadão no estádio Ali Pinheiro. Recado para o Paulo Rogério Pinheiro. Eu queria me dirigir ao presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Rogério Pinheiro, tá? Foi até uma situação que eu conversei com o Joaquim Edson, o grande Joaquim Edson, ex-presidente do Conselho Fiscal do Goiás, né? Conselheiro, atuante no Goiás. Nem vou utilizar aqui a expressão que é braço direito do Paulo Rogério Pinheiro, o Joaquim Edson, não, porque também, às vezes, o Joaquim discorda de algumas coisas lá do Paulo Rogério. Então, tipo assim, mas é um cara que sempre tá ali, ó, trocando ideias com o Paulo Rogério. Então, e é um cara que é gente fina, o Joaquim, e sempre, na medida do possível, ele colabora aqui, ó, com o canal nosso, com o Fala Fera, na questão de checagem de informações, na questão de esclarecer alguma dúvida minha, sabe? Sempre aciona o Joaquim sempre de bate-pronto tenta ali colaborar aqui, ó, com o canal nosso, com o Fala Fera, com a cobertura do André Rodrigues, né? E ao mesmo tempo, se ele está colaborando comigo aqui no Fala Fera, ele está colaborando com você, torcedor, né? O Joaquim está colaborando com você, torcedor do Goiás Esporte Clube, né? Porque eu acho que a coisa mais bonita na comunicação é o profissional, não é nem dar informação em primeira mão, nem dar informação exclusiva, mas dar a informação correta. Eu sou fã de informação correta. Eu sou fã de informação correta. Por isso que geralmente não. Eu posso contar na minha carreira a palavra da moda, né? A palavra da moda. Quantas informações erradas ou fake news que eu dei. Eu tô puxando aqui duas. Foram duas que no futuro eu vou contar o porquê. Bem no passadão ali, ó. Tá? Mas, então eu sou fã de informação correta. Eu sou fã de informação certa, correta. E aí o torcedor ser bem informado. No embalo de fake news. Não é no embalo de likes. Né? Eu quero... Pode ter like. Né? Que eu sou bonzão. Que eu sou aquilo. Então, eu sou fã da informação correta. Então, mais uma vez, obrigado ao Joaquim Edson, né? Ex-presidente do Conselho Fiscal do Goiás, conselheiro atuante do Verdão, né? Sempre colaborando comigo aqui. Não é passando informação para mim em primeira mão, não. Dúvidas que eu tenho, eu recorro a ele. De repente, alguma situação no Goiás que eu não dou conta de confirmar, checar e tal, eu vou nele. E aí eu conversei com o Joaquim sobre esse tema e agora eu faço aqui, ó, eu mando o recado ao Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo do Goiás. Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo do Goiás. A coletiva dele da última terça-feira, lá na bancada dele, o Mancini e o Andrino, eu navegando aqui nas plataformas digitais e também monitorando a imprensa goiana, parece que a grande maioria elogiou a coletiva do Paulo Rogério Pinheiro. A grande maioria dos torcedores, né, quase ali 99% de aprovação, dos críticos da imprensa, né, todo mundo elogiando. Então é aí que eu vou numa situação. Paulo Rogério Pinheiro, um apelo meu da minha parte para você, conceda esse tipo de coletiva uma vez no mês, ou uma vez a cada 40 dias, ou uma vez a cada 2 meses, uma coletiva dessa, da imprensa, com o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás. Não é para atender o André Rodrigues, não é isso não, nem os demais setoristas, não. Mas é para você se comunicar com o torcedor do Goiás, sabe? Foi tão boa a sua coletiva, Paulo Rogério. Foi tão boa. E aí, desde quando o estatuto mudou no Goiás, né, gente? Tem entrevista do pessoal do CA, o pessoal do CA não fala, não dá entrevista, não tem coletiva com eles, né? E aí, ainda bem que esse ano o Lucas Andrino voltou a falar, né, da entrevista coletiva e tal. Mas, poxa, né, eu acho louvável, o Andrino tá falando, né, pós-jogo, né? Mas, cara, eu sinto a falta, não só eu, como eu acho que a maioria dos torcedores, de um cara ali com sangue verde, um DNA verde, que esteja lá no comando ou participando do comando, que ele venha ali atender a imprensa, se reportar ao torcedor, né? Então eu faço esse apelo ao Paulo Rogério Pinheiro,
Paulo, foi tão bom, cara, a sua coletiva da terça-feira, cara. Foi tão boa, todo mundo elogiou. Né? E você é um cara que explica tudo direitinho, né? Pontua as coisas ali direitinho. É tão bom isso, cara. É a gente, de repente, uma vez no mês tem uma coletiva com você, ou uma vez a cada 2 meses, sei lá. E aí a gente abordar vários assuntos com você, o que tiver a seu alcance, você poder responder. O que não tiver, de repente você... Ó, não posso falar se isso aqui tá certo ou errado, mas a minha opinião é isso aqui. Pontuar as coisas, né? Então, eu faço esse apelo ao presidente do Conselho, Paulo Rogério Pinheiro, que ele conceda, no mínimo aí, uma coletiva a cada 2 meses, ou uma por mês. Não é para mim, não. Vai atender o torcedor do Goiás. Né? Eu sinto a falta disso, sabe, gente? Uma entrevista com alguém de sangue verde, DNA verde, esmeraldino. Porque jogador hoje não tem mais identidade com o clube. Não tem. Né? No Goiás aí, vamos tirar o Tadeu do elenco atual? O Tadeu que está aí não sei quantos anos no Goiás? Os demais não têm identidade com o clube. E não adianta jogador achar ruim que não tem. Pega o Tadeu aí, o restante não tem identidade com o clube. As crias da base chegam, não tem mais aquela trajetória de 9 anos na escolinha, não. A cria da base chega no Goiás às vezes com 17 anos, com 18 anos, né? E aí a gente pega, aí os setoristas, nós aqui, ó, aí é o André Rodrigues aqui, ó, revelação do Goiás, cria do Goiás. Mas o cara não tem mais história na base com o Goiás, de fato, não. Ele chega no clube lá pro sub-17 já, ó, pro sub-20. Tá? A gente pode caçar aqui, contar no dedo aqui, ó, quem de fato começou lá na escolinha, sabe? Igual o Fernandão no passado, né? E por aí vai. Tinha uma história, né? Com a base de fato. A gente fala, ó, isso aqui foi formado pelo Goiás. Não tem mais isso, não. Não tem mais isso, não, gente. Tá? Além do futebol profissional ter o giro de atletas, que é algo normal, é o futebol atual, não tem mais também essa identificação, não, na base, não. Ah, isso aqui é cria do Goiás. Ah, isso aqui é formado pela base do Goiás. Formado pela base do Goiás, chegou com 18 anos do Goiás, aí é formado pela base do Goiás. Chegou no Goiás com 17 anos, é formado pela base do Goiás. Ah, né? Então, e também comissão técnica, tem o giro normal, tá? E não tô falando que ninguém tá errado aí, ou tá certo, não é isso não. Mas eu acho que eu sinto a falta de um sangue verde, numa entrevista com o sangue verde, com o DNA esmeraldino, como foi a da última terça-feira com Paulo Rogério Pinheiro. Uma baita entrevista dele. E eu peço a ele, Paulo, fala, uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês. Tá? Eu faço esse apelo a você, Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo do Goiás. Beleza pura? Tá? Já que o pessoal do CA não fala, né? Então peço ao Paulo Rogério Pinheiro, que é o presidente do conselho. Ou se o Paulo Rogério não quiser, um outro visto Paulo Rogério no conselho, né? Ou então um outro conselheiro atuante, forte, como no caso do próprio Joaquim Edson. Então, tá. Galera, Vedacil de Goiás para o Brasil, Vedacil Orgulho Goiana e a nossa Center Pisos, que é o maior shopping dos pisos e porcelanato Goiás, Dali Center Pisos. A sessão de abraços, saudações esmeraldinas, bem rapidinho aqui, ó, ao Hélio Teixeira, Alisson Ramos, Carlos Yokoyama no Japão, Sebastião Inocêncio, né, o DJ Meneghel em Londres, na Inglaterra, ao Lucas em Atlanta, né, ao Marcelo de Lima, Gilmar Santos, Celso Militão, Carlúcio do Amaral Suzuki. Eu tô rindo até agora do seu comentário, fera, sobre o Brian. Vai dar certo, fera. Pensamento positivo, Carlos Amaral Suzuki. Edmundão se assustou, né? Falou, ó, desfalque importante. O Edmundão já puxou o freio de mão ali, ó. Ih, gente, o que aconteceu no Goiás? Galera, abençoada noite de quinta-feira pra você e pra família. Papai do Céu permitindo, amanhã, bem cedinho, eu voltarei aqui no Fala Fera trazendo as informações iniciais do Goiás. Aquele vidinho das 5h30 da manhã pra começar bem a sexta-feira. Fique com Deus, até mais.